lá. Tinha um preconceito, assim, eu achava que era um negócio pra boy, elitizado, sabe? E aí quando a gente foi estudar, né? Porque era isso, a atuação se deu muito na prática, né? E menos teórico. Porque a teórica a gente sabe, tem que se ausentar um pouco, né, da prática. Infelizmente é isso, né? Você precisa se recusar, ficar num quarto lendo, estudando, né? E eu gostava muito do fazer, né? E sempre valorizei a teoria. Eu acho que até hoje é um pouco muito mais importante. Inclusive, eu vou para a faculdade para melhorar muito a minha prática, entender algumas coisas, né? Mas eu gostei muito de fazer, né? E alguns amigos falam assim, e aí como é que é o cineclube? Não, a gente não é cineclubista não, né? A gente rejeitava porque a gente não, eu não conhecia esse termo. Quer dizer, o termo que eu conhecia era uma coisa muito elitizada. E aí quando a gente vai estudar, vai trocar, a gente percebe o contrário, né? Aí vai ver um pouco da Dinas Filmes, né? Foi um processo assim, sofreu com a ditadura, né? Sofreu com várias questões. E a gente foi se apropriar de algumas coisas, isso foi muito interessante. E fez com que a gente ampliasse e disse assim, oh não, a gente é cineclube, né? E qual que é a função do cineclube, né? O cineclube, a gente até, eu como sou ligado ao rap, né? O cineclube ele é o rap do audiovisual. Ele é aquele lugar onde você te permite falar sem censura, te permite enfiar o dedo na ferida, te permite fazer críticas, né? Que eu achava o contrário. Eu falava, não, a gente não é cineclube, porque o cineclube é aquele espaço onde o playboy tá junto, onde assiste, fala, opa, legal, tá tudo bom e sai fora. E não, né, o cineclube, porque já tinha alguns espaços cineclubistas que a gente se encontrava e a galera falava, oi, lá no meu cineclube é isso. Aí quando viava pra nós, falava, não, nosso coletivo cinecampeão, sabe, a gente tinha outro entendimento. Que nesse processo a gente foi entendendo, foi amadurecendo, foi entendendo que o cineclube, ele é mais, ele está nesse lugar, né, do que a gente se encontra, que é o lugar não só de se organizar, se mobilizar, mas de fazer a crítica, de levantar as críticas, de se mobilizar para fazer frente a tudo aquilo que tenta nos derrubar, né? Então a gente foi entendendo que a importância de ser cineclubista, a importância de estudar mais sobre o cineclube, né? A gente está tendo esse processo, tendo que ler um pouco mais, tendo que se aproximar, né? Teve uma época que a gente chegou a montar um acervo que era de um pessoal, dos amigos lá da Zona Sul, do NCA, Núcleo de Cinema Alternativo, né? E a galera, só que a galera acabou, o grupo acabou e tal, e eles estavam com um acervo muito grande, com vários filmes da América Latina inteira, e a gente pegou para nós, né? Falou, não, então passa para nós, a gente vai tentar tocar esse processo. Só que era muito pesado, a gente também não tinha muita experiência, né? A gente ficou uns 2 anos ali movimentando, pagando fulano para movimentar, deixar o negócio online e tal. Só que aí fulano também, assim, não era gente que a gente conhecia tanto, e aí o cara não fez um trabalho legal. Então a gente foi devolver o pessoal, falou, olha, a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de experiência e tal. Então a gente devolveu, mas ainda tem esse acervo, né? E a gente tem uma utopia de, junto com uma galera da Sul, junto com uma galera de outros cantos, de montar uma universidade de cinema popular. Que possa ser esse espaço que a gente possa não só de trocar de aprendizado e tal, mas também de mostrar um pouco dessas resistências, desse processo de luta que vem puxado por esses coletivos. Então hoje eu olho para o cineclube e vejo como 2 definições assim, que dialogam muito com o que a gente faz, que é resistência e luta, né? E é desse espaço que a gente fala. Então, ainda que tem algumas coisas que poderão ser desconstruídas, né, à medida que a gente vai lendo, vai se dando um pouco mais, mas que é uma potência, né? Potência cineclubes. Inclusive a gente quer tirar um tempo nesse ano para frequentar outros espaços, né, que a gente sempre faz. A cada 2 anos a gente faz um aninho meio que sabático, né, para poder fazer as ações, né, mas também para poder ter tempo para circular em outros lugares, beber de outras fontes, né, somar, né, estar junto com outras pessoas também, fazer um negócio para recarregar as baterias também. Mas então, assim, essa coisa assim que deram, o Cine Campeão ele foi tendo uma repercussão muito grande, que muita gente, até mesmo no território do distrito de Guaianazes, começou a nos procurar. E a gente nem conhecia, assim, né? A gente achava que estava tão acostumado a fazer as coisas no bairro, né? Porque o Cine Campeão, quando ele nasce com uma visão para um bairro, então ele era barrista, né? Voltado para esse bairro chamado Jardim Bandeirantes e tal, que é uma ocupação e tal, começou em 89.
E até hoje não tem nem todas as casas estão regularizadas, mas que as pessoas continuam aqui. Tanto que a referência nossa é as mulheres, né, de luta, por luta por moradia e por creche. Então era a referência que a gente tinha aqui de participação. E que alguns coletivos quando vêm convidar a gente, vêm olhando pra gente, eles vêm olhando com uma coisa muito louca, assim, puta, mano, eu tô ouvindo falar da experiência do campo em diversos lugares que eu tô indo. E eu quero conhecer, eu quero trocar ideia, eu quero entender. Então, vendo que hoje virou meu compadre, o cara tava fazendo um morador de Goianazes, fazendo um mestrado, mas ainda não sabia ainda o que pesquisar. E ele queria pesquisar um grupo coletivo que estivesse dialogando cultura e tal. E aí, quando ele fica sabendo, ele está numa reunião lá em Pinheiros, e aí tem um coordenador do VAI falando, olha, tem vários projetos, e esse é o projeto, e quando ele pergunta onde que é esse projeto, ele fica sabendo que é em Guanás e que o nome é assim, ele vem trocar ideia, aí relembra que a gente já se encontrava na igreja, né, nos debates da igreja e tal, ele coordenava alguns setores da PJMP, que ele fala, vocês é a minha pesquisa, eu posso. Aí ele demorou, é uma pesquisa para nós. Então, a partir daí a gente começou a fazer muita coisa junto. Ele era também uma liderança, e o Cine Campeão também estava apontando ali como coletivo, estava puxando um monte de coisa. E a gente se reúne em torno disso. Então a gente puxa dois grandes movimentos muito importantes, né? O primeiro, que é a Semana de Arte Maloqueira, que a gente fez durante 2 anos, 2009 e 2010. E aí o secretário, a gente começava numa segunda-feira e terminava no domingo. E o secretário de Cultura tinha que vir no domingo para ouvir as nossas demandas, né? Então a gente circulava pelos equipamentos de cultura que tinha no bairro, tanto institucional quanto alternativo. E durante o dia fazia coisa e fazia apresentações e tal, e à noite era debate. Só que quando a gente chegava na biblioteca, durante o dia era tranquilo, mas à noite a gente tinha vários problemas. A biblioteca não pode abrir à noite. A gente fala, como assim? Tem a biblioteca em tal lugar que ela funciona à noite, né? Ao Seu Moroso, por exemplo, lá na região central. Ah, não. E outra, a biblioteca é o lugar do silêncio. Como assim? Tem uma biblioteca que promove um monte de coisa. Nessa época o sarau estava em alta. E aí a gente foi para cima, falou, não, a gente quer usar o equipamento público, está no território, está dentro da nossa proposta. Aí a gente tem que ir lá conversar com os coordenadores das bibliotecas, aí troca de gestão, mas no ano seguinte permanece ainda essa demanda, não pode utilizar à noite. Falei, como assim, de novo essa? E aí o secretário vem e fala, olha, a maior demanda que a gente está tendo aqui é problema com a biblioteca. Por que a biblioteca nas periferias fica fechada? Aí ele aciona uma mulher chamada Rosa Falcione, que era do VAR, mas agora está na biblioteca. E isso foi em novembro de 2010, e em março de 2011 a gente é convidado, e mais alguns coletivos de sarau são convidados para poder trocar ideias sobre essas coisas das bibliotecas nas periferias fechadas. E a gente monta um projeto chamado Veio Ventania, que dura de 2011 até 2017, que é enquanto a biblioteca fecha, vem um coletivo e abre e recebe por isso. Uma vez por mês o coletivo recebe um valor e ele faz uma ação cultural à noite adentro. Só que aí, da Zona Leste, só tinha 2 coletivos, nós e mais um outro. A gente falou, a Zona Leste é grande, tudo bem que nesse momento o sarau é muito forte na Zona Sul, com a Perifa, né, um monte de outros coletivos, na Zona Norte, na Zona Oeste também era muito forte o sarau. E a Leste também era, né, mas ainda não tinha tanta expressão. Aí a gente falou, não, agora a nossa briga é para que possa ampliar. E aí conseguimos ampliar, aí inseriu o Ermelinho Itaquera, um monte de coletivos foram entrando para poder fazer parte desse projeto chamado Veio Ventania. E que durou até 2017. Não era um projeto de lei, mas que foi desmembrado a partir desse movimento. Aí o segundo foi Cesta Socialista, que foi um negócio que a gente falou, a gente precisa se formar. E nós estamos vivendo um momento que vários dos nossos estão estudando, então vamos trazer os nossos para partilhar esses conhecimentos, né? Então vamos pensar numa nova sociedade, é possível e precisamos, né? E aí a gente começou, toda primeira sexta-feira do mês, a gente usava a casa de um amigo do Renato, que fez o mestrado sobre o Cine Campinho, foi o primeiro mestrado sobre o Cine Campinho, e a gente pegava toda sexta-feira. Era um debate que começava às 7 horas da noite, a previsão era até meia-noite, depois da meia-noite a galera fazia um sarau, cantava uma música, tomava um negócio.
Mas às vezes rendia, né? Até 6, 7 horas da manhã. O debate ficava até 1 hora da manhã, depois a galera ficava por ali. Então esse foi um momento legal, que inclusive está retornando a ser socialista. E tem um movimento do MCP, né? Também foi começado, iniciado aqui em Guaianazes, como hoje, assim. A gente puxou uma discussão da Casa de Cultura de Guaianazes, porque estava com alguns problemas, né? A gente puxou uma reunião para organizar uma ação junto, com diversos coletivos, né, do movimento, construímos um movimento chamado Movimento dos Guaianazes, né, que envolve vários coletivos aqui. E só que nesse dia a Casa de Cultura fechou, a gente fez um boteco em frente à Casa de Cultura. Aí apareceu o Marcelo, na época o Marcelo estava no Alma, e apareceu o Júlio, do Reação. Ambos estavam ali, era do Alma, né, os dois, né. Tipo, até a chance, eu não conhecia eles ainda e tal, mas quem são esses caras, né? Então, mas já tinha gente no grupo que conhecia. E aí a gente trouxe a proposta, né? A gente falou, tem uma galera querendo debater isso aí também, que vocês estão debatendo e tal. Bora debater lá no Hermelino de Matarazzo, lá no espaço do Balaio. E fomos, né? Marcamos uma data, fomos pra lá. E foi uma reunião grande. Dali fomos pra Cidade Tiradentes. Aí a próxima foi Cidade Tiradentes. Aí dali ganhou a cidade, né? Porque aí teve gente da Zona Sul, teve gente que aí, saindo da reunião do Hermelino, já um monte de gente ficou sabendo daquela reunião que estava rolando. E aí fomos para a Cidade Tiradentes, essa galera já estava presente lá. Já vieram algumas lideranças da Zona Sul, da Zona Norte, veio gente até fora da cidade de São Paulo, falando, vamos discutir uma lei para a cultura importante, fomento, interessante para a periferia. E aí a gente começou, começou as andanças, né, de fazer reuniões em diversos cantos, muita gente participando. E aí teve todo um processo, a gente fez vários seminários, né? Chamamos o secretário várias vezes, vários coletivos puxando, e aí até chegar no processo da escrita da lei. Aí depois foi para o segundo momento, que foi percorrer a Câmara e fazer com que tivesse a votação necessária, acabamos tendo, né, essa votação necessária, foi eleito, depois foi atrás do prefeito para poder assinar. Então teve todo um processo, muito cansativo, durou quase 4 anos para a lei ser assinada e passar a valer, né? Nós conseguimos, e aí em 2016 teve essa conquista, que teve um pouco de Guaianazes, mas que permitiu a participação e permitiu esse contato com diversos coletivos da cidade de São Paulo, né? Que é um movimento forte, que é vivo até hoje, né? E que apresentou muita gente nova, muita gente boa, muita gente potente, muita gente que já estava na luta, né? A gente conheceu muita gente que discutia cultura na década de 80. A gente achava que isso era novo, é nada, muita gente já vem discutindo, né? Então foi isso, assim, essa relação com o Guaianazes permitiu colocar também Guaianazes nas pautas. Então, porque até então uma das coisas que mexeu muito com Guaianazes com a gente foi em 2006, onde teve alguns ônibus, né, puxados aquela queima de ônibus aqui, puxado pelo crime e tal. E a galera só estampava Guaianazes como um espaço da violência, um espaço da criminalidade. Também tem, mas não é só isso, né? Então a gente queria mostrar um outro lado, não só de povos que lutam, mas outras artes e tal. E a gente conseguiu, então assim, teve tanto sendo mostrado para outras mídias, né, sendo mostrado para outros coletivos de outras regiões. Então a galera foi chegando em outros lugares, aqui o território ficou sendo conhecido. Tem uma história que o Gil, que coordenava o VAI, que ele conta que é muito interessante, muito legal. Ele era técnico do nosso projeto e ele vinha fazer uma visita no Cine Campeiro. E aí, só que ele se perdeu do endereço, nessa época não tinha ainda GPS, né, essas coisas, não era tão fácil, né? E ele parou em um lugar um pouco longe do Cine Campeiro. E ele perguntou para uma moradora. Falou assim, vem cá, eu queria ir num projeto chamado Cine Campeiro, não sei se você conhece. Ela falou, conheço. Aí citou os nomes dos membros e falou, olha, você está longe, mas eu vou explicar como que chega até lá. E ele chegou, ele teve dimensão, falou, se um projeto que acontece aqui e as pessoas da região conhecem, isso quer dizer que o projeto tá legal, tá chegando em mais gente, né? E aí que ele levava o nome para outros lugares. Bate o tambor, ai, oi, oi, e treme o chão, que a favela é um mirante desse povo, a fortaleza de uma gente em